E agora, olha que curioso. Um banco enviou uma cartilha aos funcionários com recomendações de como se vestir durante o expediente. Entre as 14 normas do chamado Guia de Estilo, constam proibições como lingerie, né? A lingerie marcando, né? Roupas com bolinhas, barba mal feita e cabelo sem corte. E material de trabalho bagunçado, por exemplo, usar caneta com tampa mastigada. Isso mesmo. Não parece brincadeira isso? Mas será que essas recomendações não são abusivas? A gente vai tentar entender se é ou não. Será que é? Vamos saber. Alan Garcia ao vivo, vou trazê-lo aqui para a gente poder debater esse assunto. Ô Alan, quer dizer, então o funcionário que tiver aquela tampinha da caneta que ele fica mordendo enquanto ele está estressado, não pode. Usar as meninas usando aquela lingerie coladinha que talvez marque um pouquinho a roupa, não pode. E outras coisas mais. É abusivo que o empregador determine essas especificações para que o funcionário não faça isso mesmo, Alan? Boa tarde. Oi, Wilson. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, e a farda? Deixa eu ver aqui o pessoal. Tá com a farda, PScom, todo mundo aqui tá direitinho, viu? Olha só, nós estamos aqui no escritório do Henrique Messias, advogado trabalhista, que sempre nos ajuda a entender o que pode, o que não pode, qual é a regra, se é abusivo ou se não é. Ele recebeu a cartilha, né? Mandamos, a produção da gente enviou para o senhor, né, doutor Henrique? O senhor viu lá. E aí, a empresa, de uma maneira geral, pode fazer de tudo, né, determinar tudo que a gente deve usar, como devemos nos comportar, o cabelo que a gente deve usar, ou tudo tem limite? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Elan. Boa tarde para o Wilson. Boa tarde, pessoal que nos acompanha em casa. Boa tarde, doutor. Veja, como a gente estava conversando, né, o trabalhador ele precisa seguir algumas regras da empresa. A empresa tem o poder de dirigir a prestação de serviços daquele trabalhador. Então, a empresa pode, por exemplo, impor que o trabalhador se traje, use uma roupa adequada para aquele serviço que ela faz. Por exemplo, um bancário, ele tem que se portar porque ele está representando a empresa, inclusive, né, Alan? Então, ele deve usar um traje adequado, uma roupa adequada. No entanto, a empresa tem limites. Tá? Ela não pode exigir, por exemplo, que o trabalhador use um determinado paletó, terno de uma determinada marca. Ela não pode usar, pode exigir que o trabalhador, por exemplo, use um determinado corte de cabelo esse, inclusive, pode ir de encontro à personalidade daquele trabalhador. Então, a empresa pode, sim, dirigir a forma da prestação de serviço, no que diz, inclusive, respeito a trajes, a fardamento do pessoal, mas essa direção, esse poder diretivo da empresa tem seus limites. E aí, diante, quando a empresa esbarra nesse limite, ou seja, acaba passando desse limite, onde fica o direito do trabalhador, o que é que ele pode fazer, enfim, como resolver essa situação? Sim, Alan, veja, nós temos limites, os dois principais são questões relacionadas à discriminação, seja ela qual for, preconceito, e ainda questões relacionadas que vão além do bom senso, digamos assim. Então, se a empresa vai além desses limites, se ela usa de forma excessiva esse poder diretivo, essa empresa ela pode vir a ser punida com uma indenização, por exemplo. Se o trabalhador, uma coisa que acontece muito, Alan, né, em momentos de festa, por exemplo, o trabalhador ele é forçado, ele é compelido a usar um adereço de uma festa, uma fantasia de uma festa, né, por exemplo, se trajar de Papai Noel no Natal, e ele não concorda com isso, a empresa está indo além do seu poder diretivo e ela pode, se esse trabalhador se sente, né, ultrajado, se ele sente que aquilo ali lhe trouxe um dano moral, por exemplo, ele pode pleitear uma indenização, buscar um advogado, esse advogado vai orientá-lo, ele pode ir à justiça e essa empresa, que foi além do seu limite de dirigir a prestação de serviços, deverá ser punida. Perfeito. A gente está aqui com a lista, né, e tem um dos pontos aqui. Qual desses pontos, doutor Henrique, chamou mais a atenção do senhor? Tem aqui as roupas amassadas, unhas e sobrancelhas mal cuidadas, a barba mal feita, cabelo sujo ou desarrumado. O que é que chamou mais a atenção do senhor no sentido de estar passando do limite? Veja só, muita coisa aí passa do limite. Tá? Como a gente disse, a empresa pode exigir que o trabalhador esteja bem vestido, tá? Bem vestido de forma adequada, digamos assim, e também que ele esteja com a higiene em dia. No entanto, que ele esteja com o cabelo, com a barba
bem feita sempre, né? Com o cabelo sempre arrumado, que ele esteja com as unhas cortadas diariamente. Isso sempre passa do limite, porque você está indo além daquele limite do bom senso que a gente falou. Por exemplo, o celular não pode ter... A capinha tem que estar limpa do celular, a película do celular não pode estar rachada, não pode estar trincada. Então a empresa está indo além do limite e a empresa pode até exigir que o celular seja novo, desde que ela arque com os custos disso e ela vai ter que pagar o celular para o trabalhador. Que o celular seja fundamental no trabalho dele, ou não, estou errado. Exatamente. Se ela exige, por exemplo, o uso de determinado uniforme, ela tem que fornecer. Se ela exige daquela trabalhadora que ela esteja sempre maquiada e arrumada, ela tem que fornecer a maquiagem, porque a gente sabe que isso custa caro. E aí sim cobrar se não estiver usando, né? Perfeito. Nesse caso, sim. Mas sempre observando esse limite do preconceito, da discriminação que nunca deve acontecer e o limite do bom senso. Perfeito, doutor Henrique. Muito obrigado pelas explicações do senhor. Então é isso, Wilson. A empresa pode cobrar, né, determinadas situações, mas tudo tem limite, questão do respeito, questão também aí vem do racismo ou do preconceito. Tem que ter cuidado com o que anda cobrando. Portanto, a cartilha desse banco, que viralizou aí nas redes sociais, de acordo com o doutor Henrique Messias aqui, na maioria dos pontos está passando do limite. Eu volto com você. Muito bem, Alain. Bem esclarecido aí para o doutor Henrique. Mais uma vez, muito obrigado. Brilhantemente explicando didaticamente sobre essa situação da cartilha e os excessos, né? Você pode fazer trazer uma linha, né, de acordo com a empresa, de acordo com o que você vai aparentar e vai representar a empresa. Mas excessos demais, exagerados demais, você acaba saindo um pouco até da personalidade do próprio funcionário. Perfeito, muito bem. Alain, muito obrigado. Agradeço também ao doutor Henrique pela disponibilidade, pelas informações importantes. A gente tem aqui, diretor, a gente tem a cartilha. Vamos ver aqui a cartilha, ó, cartilha de trabalho, vamos lá. Lingerie marcando ou aparecendo. Ô, diretor, como é isso aqui? Como é marcando e aparecendo? Aparecendo como? É marcando na roupa, na saia, aquela lingerie marcando a calcinha, alguma coisa, é isso? Que coisa, hein? Mas não é, porque a pessoa fica achando bonito, né? Roupas com peeling, as famosas bolinhas. Não pode não usar roupa com bolinha, não, é? Mas que loucura é essa? Roupas com bolinha não pode não, que loucura. Tem até uma música, né? Era um biquíni de bolinha amarelinha. Roupas amassadas ou furadas. Pronto, aqui a maioria já não ia mais. O que tem de óbvio, deixa eu ver. Roupas amassadas ou furadas com manchas ou parte desbotadas. Aninha! Eu vou pedir pra gente botar aqui também. Ó, acessórios, calçados e bolsas. Aí a diretora ganhava. Aí, acessórios, calçados e bolsas velhas, sujos ou estragados. Aí a diretora vem com tudo novo, caro, danado, muito bem. Unhas e sobrancelhas mal cuidadas. Mas para comer a sobrancelha, isso vai tanto bom para a mulher, tem que fazer. Não entendi nada aí. Nem eu entendi não, Maurício. Eu também não entendi, foi nada, muito bem. Barba mal feita e cabelo sem corte. Ó. O barba daqui, ó, já se mandou. Não é não? Deixa eu ver a sua, Dedé. A sua tá bonita, tá bonita. Tá bonita. É, muito bem. Maquiagem borrada ou excessiva. Aqui tem que ter respeito, tem que tomar as medidas cabíveis. Calma. Respeitar. Tenha calma, muito bem. Agora, como é que a pessoa vai saber se está excessiva para aquela pessoa ou não? Porque tem pessoas, por exemplo, que eu tenho uma... Não vou dizer detalhes aqui, diretor, não pode não, né? Tem gente que se maquia ali e tal, que a gente olha e pensa que é a Emília. Mas para ela tá bonita. Como é que eu vou dizer? Você está feio, não faça sinal que o São João passou. Não pode, gente. Que aí deixa as pessoas com calma. Importante que você tenha aquela pessoa asseada, não é não? Gisélia... Hein? É importante é isso, cheirosa, asseada, para trabalhar. E cada um faz a sua parte, cada um sabe como é que tem que fazer, não é não?